Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Lucas Lag, sou analista responsável pelos setores de mineração e siderurgia, papel e celulose e bens de capital aqui no Research da XP. E hoje eu tenho a honra, junto com o meu colega e amigo Regis Cardoso, aqui, de intermediar a primeira sessão do Superclássico da Bolsa de 2024. Esse evento é uma série de lives, né, que a gente traz aqui no YouTube da XP para discutir alguns papéis e trazer, né, informações para ajudar os investidores a tomar, né, a melhor decisão aqui, pensando nos investimentos em ações. Não se esqueça, né, de deixar seu like e curtir a nossa página aqui do YouTube para acompanhar também os próximos eventos e ficar a par aí de todos os conteúdos que a gente publicar no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre commodities, né, e para trazer essa discussão a gente vai começar aqui com duas das talvez principais empresas e mais icônicas da Bolsa Brasileira, né, que seria a Petrobras e a Vale. E para poder falar dessa discussão, né, desse debate, a gente vai trazer aqui o Felipe Hirai, da Dália, e o José Luiz Torres, da Genoa, junto com o meu colega Regis Cardoso, aqui, o analista responsável pelo setor de óleo e gás, para, né, fomentar aqui o debate sobre esses dois papéis. Então sejam muito bem-vindos, Zé, Hirai, Regis, obrigado por toparem aqui esse debate. O Zé, mais uma vez aqui com a gente, né, dando dobradinha aqui nesse evento. Então eu queria deixar o espaço aqui para vocês se apresentarem também. Obrigado, Lag. Prazer estar aqui de volta, agradeço aí pela oportunidade, a gente poder discutir um pouquinho, é sempre interessante, agrega bastante. Sou José Luiz Torres, estive aqui ano passado, voltei para o mesmo tema, trabalho na Genoa, toco a parte de equities, faço cogestão de equities junto com o Lucas Cachapuz, seja no produto multimercado como no produto exclusivo de equities. Estou 14 anos, não, até mais agora, 15, 16 anos aí no mercado, o tempo inteiro na parte de equities, passei por diversos setores, mas a parte de oil acho que me acompanha aí desde 2010, então são aí 14 anos agora olhando o setor de oil. Olá pessoal, eu sou o Felipe Hirai, da Dália, eu sou analista e cogestor de fundos lá na empresa, faço parte do comitê de investimentos, eu acompanho o setor de mineração já também bastante tempo, como o Zé, talvez um pouquinho mais. Eu trabalhei durante muito tempo como analista específico setorial e hoje trabalho na Dália, que é uma gestora independente de fundos. Nossos produtos principais são fundos multimercados focados em ações, tanto no Brasil quanto no exterior. Legal, eu sou o Regis Cardoso, sou analista responsável pela cobertura de óleo e gás aqui na XP. O Lucas já fez a apresentação, acho que podemos passar então para o debate. Vou começar contigo, Zé, para falar talvez vamos dizer, um panorama geral da tese de investimento de Petrobras, né? Aqui na XP a gente tem uma recomendação de compra para Petrobras, com preço-alvo de 45, e, vamos dizer, das interações que temos aqui com os investidores, a gente nota que os principais temas estão voltados a política de investimento, política de preço, política de pagamento de dividendos e, eventualmente, uma influência que o governo pode exercer sobre a gestão da empresa. Mas eu queria, te ouvir, Zé, sobre, quais são os temas que gravitam em torno da tese de investimento da Petrobras e qual que é a sua visão. Legal. Tive aqui ano passado, igual eu falei anteriormente, estava com uma convicção bastante razoável em Petro, né? Eu tinha uma visão de compra de Petro à época. Hoje essa convicção já é muito menor. Ainda acho uma empresa com um bom cash flow, um bom nível de valuation, mas os riscos subiram de lá para cá, né? Foi um ano. Quando você olha o resultado, parece que foi um ano tranquilo para a Petro. Sei lá, deve estar subindo uns 35% aí nesse período, num cenário bastante ruim de mercado brasileiro de lá para cá. A Petro outperformou bastante, pagou bastante dividendo, deixou muita gente feliz. Mas ao mesmo tempo aconteceu muita coisa na empresa, né? Você teve a mais recente aí a troca de CEO. Não acho que vão ter grandes transformações, pelo menos no curto prazo. A Petro, tal qual, acho que a analogia que quase todo mundo faz, né, tal qual um transatlântico, não é simples você mudar a direção dela, você tem uma série de travas de governança, a empresa é uma empresa muito melhor do que era 10 anos atrás, então as travas são bem importantes.
E aí, passando pelos principais temas, que eu acho que acabam e eles conversam, obviamente, né, não são isolados por si, não é na política de preço que está a minha grande preocupação, tá? Embora possa ter uma empresa um pouco mais conivente com preços fora da paridade internacional, mas aí tem, além das proteções de governança, etc., uma empresa muito menos dependente dos preços praticados no mercado interno, né? Hoje ela tem uma parcela relevante da receita que vem de exportação, dado o crescimento de produção aí dos últimos anos. Então acaba tendo algum nível de proteção, ela é comprada em petróleo independente do que está acontecendo com o preço da gasolina e do diesel no curtíssimo prazo. A parte de CAPEX, o CAPEX demora a subir, né, e a gente ainda acha que isso é uma atuada da empresa, segue nessa dinâmica. Quando você pega o plano, fala em 18,5 bi de CAPEX para 2024, no primeiro tri ela entregou algo como 2,8, 2,9 bi. Ou seja, uma conta grosseira aqui para atingir o plano de CAPEX do ano, ela teria basicamente dobrar o CAPEX do primeiro tri para os próximos 3 trimestres do ano, né? Um pouco abaixo disso. Acho muito difícil, óbvio, sempre tem uma possibilidade de um CAPEX via M&A, tem as milhares de especulações, Braskem, Vibra, a gente acha difícil alguma coisa, pelo menos no curto prazo, mas sempre pode ter algum tipo de aquisição, a parte de renováveis também, que a empresa tem falado da transição energética, etc. E isso acaba fazendo parte da discussão do dividendo, né? Você tem um dividendo ordinário que deve rodar na casa ali dos 9%, 10%, talvez entre 9% e 11%, eu diria, usando o dividendo ordinário com a regra atual, não deve fugir muito disso. E tem um dividendo extraordinário que pode ser algo como 50% acima disso. Algo, sei lá, entre 3 a 7 bi, depende um pouco das premissas de quanto esse CAPEX vai ser executado também ao longo do ano, que a empresa poderia pagar mais, mas aí também passa por discussões de CARF, qual a possibilidade da empresa entrar no acordo judicial com o governo e antecipar parte desse fluxo para o governo via um acordo no CARF. Então fica essa incerteza em relação ao dividendo. Dado isso, embora o valuation seja barato de novo, a empresa está tradando 2,7, 2,8 vezes EBITDA. Eu não sou muito animado com grandes crescimentos de resultado, de produção ou de EBITDA no curto prazo, pelo menos, salvo alguma mudança drástica aí a preço de petróleo, dólar. Então, eu acho que o risco-retorno não é mais tão óbvio, ainda quando a gente olha outras opções na Bolsa, a gente tem preferido ficar nelas do que na Petrobras nesse momento. Obrigado, Zé. Eu queria fazer, acho que seguindo a mesma linha do Regis aqui também, mas ouvir um pouco do Hirai sobre a tese de investimento de Vale, né? Assim como o Petrobras é uma empresa que a gente tem recomendação de compra aqui na XP também, a gente tem um preço-alvo de R$ 82 por ação. A Vale é uma das grandes, né, produtoras de minério de ferro no mundo, junto com australianas, né, concentra quase 80% da produção global de minério, né, em praticamente 4 empresas. É uma empresa fortemente pagadora de dividendos, tem uma exposição muito grande ao ambiente macroeconômico da China, né, pela relevância que a China tem no consumo global de minério de ferro e produção de aço. Né? Então, acho que tem vários temas que dá para discutir quando a gente pensa na tese de investimento de Vale, né? Não só no lado micro da história, né? Pensando em evolução de produção, questões voltadas à descarbonização da indústria siderúrgica, por exemplo, mas também os aspectos macro relacionados à China. Então, Hirai, eu queria ouvir de você, né, o que é importante, assim, dado que tem bastante coisa para olhar, o que você avalia, né, como talvez os principais fatores ali, né, na tomada de decisão, pensando na tese de investimento de Vale? Beleza, bom, na Vale, como você colocou, Lucas, é um negócio que é bastante complexo, acho que tem várias coisas diferentes acontecendo dentro da empresa e várias coisas impactam ou tem impacto muito grande em cima do preço da ação. Eu acho que, no final das contas, a mais importante delas, talvez até um pouco diferente do caso de Petrobras, é o que acontece com o preço do minério de ferro. Porque isso, querendo ou não, quando você olha correlações entre o preço da ação e o preço do minério de ferro, essa correlação, de fato, ela é muito, muito alta. E a verdade é que, assim, acho que já há algum tempo, ao longo dos últimos anos, o pessoal não está muito animado com a dinâmica de preço de minério de ferro.
acho que isso não é surpresa para ninguém, e o grande motivo para isso, como você colocou, é que a demanda de minério de ferro na China, a demanda por aço, ela está chegando aí perto de um patamar aí mais estável depois de vários anos de crescimento, por conta aí de uma desaceleração muito forte do mercado imobiliário na China. Mas, ao mesmo tempo, diferente do esperado, os preços do minério de ferro eles têm surpreendido para cima. Então, quando a gente olha a projeção de preço de minério de ferro de longo prazo, todo mundo espera aí que nos próximos, 3, 4, 5 anos o preço vai cair para alguma coisa como 70, 80 dólares e faz, uns 15, 20 anos que eu vejo essa projeção e o preço ele nunca chega lá, né? Então, de fato, acho que tem um negócio aí muito interessante que os preços eles têm surpreendido para cima. Então, uma das coisas que a gente sempre se pergunta no caso de Vale é o quanto que as coisas ruins já estão no preço. Porque, diferente da Petrobras, a Vale não tem tido uma performance tão positiva assim na bolsa. Mas será que nos preços atuais já não tem muita coisa ruim precificada? Será que esse cenário de preço de minério de ferro mais baixo não está precificado dentro da ação? Será que todos os problemas que ela teve no passado com os passivos contingentes ali de Mariana, eventualmente Brumadinho, será que isso já está no preço? Será que a falta de crescimento que ela teve ao longo dos últimos anos também não está refletida nesses níveis de valuation? Então, acho que é um pouco por aí que a gente começa a pensar na dinâmica de Vale, se vale a pena fazer investimento ou não. Acho que uma outra coisa, e aí colocando só um pouco do contexto global nessa dinâmica de avaliação de Vale, recentemente eu tive numa conferência do setor de empresas de mineração e para mim 2 coisas chamaram muita atenção. Primeiro que todo mundo estava querendo qualquer coisa que fazia cobre, né? Qualquer coisa que faz cobre, o pessoal queria pagar 2 vezes o que vale, né? Até o preço depois ele acabou corrigindo um pouco, então o cobre realmente estava muito na moda. Só que começou a ter uma discussão muito interessante, que é o valor que as empresas diversificadas de metais elas poderiam ter, não só nos seus ativos core, como no caso da Vale especificamente seria o minério de ferro, mas também nos outros ativos que essas empresas têm. E aí, desde empresas como BHP, Anglo American, Glencore, Rio Tinto e a própria Vale, tem muitos outros ativos que não só o minério de ferro, que nem a Vale tem a participação dos metais básicos, como níquel e cobre, que também tem um valor potencialmente significativo, né? Até recentemente eu vi algumas análises sugerindo que os negócios de cobre dentro da Vale poderiam valer coisa de 20 bilhões de dólares, que nos preços de hoje dá mais ou menos 40% do valor de mercado da empresa, né? Então, que o negócio potencialmente poderia ser muito positivo. Legal. Talvez, antes de aprofundar aqui a discussão nos temas específicos das empresas, queria falar um pouco das respectivas commodities. No caso da Petrobras é o petróleo. E aí, quer dizer, estamos agora em 2024, completa uma década que o mercado de petróleo passou por uma grande revolução lá em 2014, quando os preços de petróleo encerraram o que talvez a gente chamasse de um superciclo, os preços caíram abruptamente. No momento, lá na época, o produtor de shale oil, né, de petróleo de xisto nos Estados Unidos se tornou o produtor marginal do mercado e aquilo virava uma regra de precificação mais dependente de uma dinâmica a mercado de oferta e demanda. De lá para cá, quer dizer, passaram-se 10 anos e a dinâmica parece ter revertido a uma dinâmica talvez mais parecida à que prevalecia antes desse choque do shale oil, né? Em que tem um grupo de países da OPEC+, que administra, vamos dizer, o balanço de oferta e demanda do mercado global de petróleo. Então, vamos dizer, na nossa cabeça aqui, a gente imagina que essa estrutura de mercado possibilita uma certa estabilidade nos preços de petróleo, talvez nesse intervalo que tem negociado já nos últimos meses entre 75 e 90 dólares por barril, que, por outro lado, vamos dizer, para a dinâmica da Petrobras aqui no Brasil, também facilita um pouco o trabalho da gestão no sentido de aliviar as pressões talvez de aumento de preço doméstico, né? E aí, com isso, Zé, preâmbulo grande aqui, mas queria te passar a palavra para ouvi-lo aí sobre a sua visão sobre o preço de petróleo e as implicações para o case de Petro. Não, perfeito. Assim, acho que até antes de falar de petróleo, o tema de energia é um tema que tá muito aquecido no mundo, né? E a gente tem uma visão bastante otimista com o consumo de energia global. A gente pode discutir quais as formas de consumo de energia, as formas de produção, na verdade,
de energia para atender esse incremento de consumo. Quando você pega um país como os Estados Unidos, que está há 10, 15 anos crescendo zero o consumo de energia elétrica, caminhando para crescer algo como 2,5% aí nos próximos, até o final da década, ou até os próximos 10 anos, dá para falar isso já, seja por questão de data center, questão de eletrificação de veículos, próprio reshoring, né, que é a reindustrialização americana. Então, assim, traz muito foco para esse tipo de coisa, e aquele tema de transição energética que a gente acompanhou nos últimos anos, ou ele se intensifica muito, e aí passa por acelerar as cadeias de produção na parte de renováveis, e tem uma série de desafios associados, ou vamos depender ainda bastante do petróleo, do gás natural, esse tipo de coisa, que é a tese que a gente acredita hoje. Obviamente, como tudo sujeito a mudanças tecnológicas e disrupções, a gente precisa sempre estar reacessando esse tipo de tema. Mas eu acho que, se a gente voltar 2, 3 anos, o mercado e o mundo deu uma exagerada, achando que o petróleo vai acabar. O valuation das empresas à época eram impressionantes. A performance foi muito boa de lá para cá, são empresas altamente geradoras de caixa. Parte geradoras de caixa também por conta desse tema, né? O CAPEX tem sido bem menor do que o histórico, o setor como um todo. Embora ano passado a gente comece a ver grandes movimentos de M&A. Acho que as grandes empresas americanas, quase todas elas, fizeram movimentos bem relevantes. E aí envolve muita questão do shale. A Regis tocou no shale no começo da fala dele. Então volta a ter uma aposta grande aí no petróleo, olhando um tanto mais longo prazo. E assim, no caso, entrando especificamente no petróleo, para não fugir, é uma resposta sempre difícil de dar, mas a gente gosta do petróleo, tá? A gente acha... mas também assim, a gente vê um range, algo entre 75 e 85 dólares, que devia ficar, eventualmente pode ter overshoot, undershoot. Isso acontece nesse tipo de commodity, tem bastante vol, obviamente, mas eu diria que sub 70 a gente é comprador e acima de 90 a gente é vendedor, dadas as condições atuais. A gente ainda vê um crescimento saudável de demanda para os próximos anos, menos do que os últimos anos, até porque teve um catch-up aí, né, uma retomada ainda dos efeitos da pandemia, principalmente na parte de viagens, e muito ligado à China. Isso tá voltando. Mas olhando para frente, a gente vê um crescimento, sei lá, de 1 milhão de barris, que é algo como 1%, talvez um pouco menos, dá um pouquinho menos que 1% de crescimento aí nos próximos anos de consumo de petróleo, e com uma oferta que tem uma OPEP claramente interessada em preço, o orçamento dos países cada vez mais apertado, da Arábia Saudita está nessa mudança de política econômica e política industrial dentro do país, diversificação da economia, demanda um petróleo mais alto de fato. Então a gente vê uma OPEC bastante coordenada e segurando o preço, tirando quando tem que tirar a produção, igual eles têm feito. Vai voltar a produção ao longo do segundo semestre, acho que tiver um choque muito de preço, eles reagem, não vão deixar o mercado totalmente livre. E um shale que tem crescido menos, pelo menos quando a gente olha a curto prazo, assim, né? Ele tá mais racional, ainda cresce razoável. 2023 foi um ano de crescimento forte, 2024 já vai crescer menos, provavelmente 2025 menos. Teve muito crescimento baseado em consumo de poço perfurado, mas não completo, né? Isso aí caiu praticamente pela metade, saiu de 9.000 para 4.500. E recounts, recounts são as sondas de perfuração, né? O quanto elas estão sendo utilizadas, deve estar rodando uns 25% abaixo do que rodou um ano e meio atrás. Então ainda sugere um nível de CAPEX relativamente baixo, que não deve colocar muita oferta nova no mercado, embora se tenha oferta vindo de países como o Brasil, eu acho que vai atrasar um pouquinho, mas vem, Guiana, alguns países africanos, esses países não OPEC, além de alguns da OPEC que não precisam cumprir com a cota, como Irã, Venezuela, esse tipo de coisa, pode colocar alguma coisa de produção, mas acho que nada muito relevante para destruir esse mercado, igual a gente viu no começo da pandemia, né, começo de 2020, ou se voltar um pouco mais ali, quando apareceu o shale, que desembocou numa guerra comercial Arábia Saudita contra o resto do mundo, Rússia envolvida, que o petróleo afundou ali. Ali também tinha uma discussão de demanda, mas o petróleo chegou a bater 27 dólares na época.
gente não vê cenário muito longe disso, de comprador do petróleo ali abaixo dos $65, 70, $65. É isso. E como no caso da Petro, e o Hirai comentou também, acho que a Vale é uma empresa altamente influenciada ali pela commodity adjacente a ela, né, que no caso aqui é o minério de ferro. E Hirai, você comentou na sua fala, e acho que é um ponto interessante também da gente discutir, dessa questão do preço de minério de ferro de longo prazo de $70, $80, que normalmente é o preço que a gente coloca nos modelos ali de projeção de longo prazo, pensando na commodity para uma mineradora de minério de ferro como a Vale. Mas assim, a gente olha que nesse histórico, como você comentou, dificilmente os preços ficam abaixo de $100 a tonelada. Mais recentemente, estavam rodando ali a 120, nesses últimos dias apresentaram uma queda mais relevante, liberando $105, agora nesses 105 a $110 a tonelada. Mas acho que é interessante trazer essa discussão para o que afeta, né, essa expectativa, essa perspectiva para preço de minério no curto prazo, né, pensando nessa ótica mais curto prazista, conjuntural aqui no panorama da commodity, e essa discussão mais estrutural, né, de longo prazo, e o que levaria o preço de minério talvez a esse patamar de $80 a tonelada que a gente tem como expectativa, né, há mais tempo, ou se, na verdade, ele deveria ficar num patamar mais alto por mais tempo, ou estruturalmente mais alto. Acho que trazer um pouco essa discussão para os fatores que afetam a ótica de preço de minério, tanto no curto prazo, né, mas também estruturalmente. Acho que dá para falar de demanda, falar da ótica de oferta, aumento de capacidade, saída de capacidade, enfim, acho que você tem bastante conhecimento aí para compartilhar sobre o tema. Legal, bacana. Só antes de falar do minério, eu achei um negócio muito interessante que o Zé colocou, assim, que quando você fala sobre a dinâmica de preços de petróleo, você fala nesse range de 75 a 85, o seu viés é falar, a gente acha que esse negócio é altista para cima, o preço deveria ficar mais ou menos por aí. E a construção da sua narrativa é que, o negócio é uma dinâmica que é muito positiva para preço. A gente tem um viés meio o contrário, mas a conclusão é mais ou menos a mesma, assim, que, na verdade, a forma como que a gente pensa, né? Quando você pensa em energia, a gente não deveria apenas olhar o mercado de petróleo, a gente não deveria olhar só o mercado de energia elétrica, o mercado de urânio, de carvão e por aí vai. Você tem que olhar esse negócio como um todo. E quando você olha o todo, a grande verdade é quando você tem essa combinação de maior produção de petróleo nos Estados Unidos, maior produção de gás natural, maior produção de energia renovável, maior produção de energia por outros fatores diferentes, e uma economia global que não cresce tanto assim, quando a gente olha esse balanço, a gente vê o mercado muito mais equilibrado, talvez com um pouco de sobreoferta. Eventualmente a gente passa por um período de que sobra energia, né? Aquela história de que o pessoal na Europa está usando painel solar como cerca, né? Porque não tem o que fazer com esse negócio. Aqui no Brasil, vocês conhecem isso melhor do que eu, mas preços de energia eles estão muito baixos. Tem gente falando aí que preço de energia durante o dia deveria ser diferente do preço da noite, o preço durante o dia deveria ser muito mais baixo. Então, tem sinais que a gente passa por um ambiente de abundância energética, né? Isso significa que o petróleo tem que ir para 60? Não. Isso, do nosso ponto de vista, significa que o petróleo tem que ficar aí mais ou menos nesse intervalo, aí 75, 85, um pouco para cima, um pouco para baixo. E por que esse negócio é importante? Fugindo um pouco aqui, depois eu volto aqui, Lag. É que essa é uma dinâmica que para o mundo é muito positiva, né? Porque você, querendo ou não, né, se a gente pensa na cadeia de valor das coisas, e mesmo até do minério de ferro, depois eu explico um pouco isso, o petróleo é um componente muito importante do custo das empresas de mineração. Então, se a gente tem um petróleo que é mais ou menos comportável, preços de energia que são mais ou menos comportados, a inflação no mundo ela tende a ser mais baixa. E eu acho que essa é uma dinâmica que é muito importante a gente ter em mente quando a gente pensa em investimentos não só na Vale, na Petrobras, mas também nos outros setores e na Bolsa como um todo, né? E outra coisa que também é importante falar sobre essa dinâmica de Brasil, você falou um pouco da questão de o Brasil vai aumentar a produção, talvez atrase um pouco e tudo mais, mas aí, Regis, você que conhece isso muito melhor do que a gente aqui, cara, uma coisa que chama muita atenção, e até no próprio dado da balança comercial que saiu essa semana, a balança comercial ela tem surpreendido para cima. E vai continuar surpreendendo para cima. Ou pelo menos a não ser que as pessoas ajustem muito os números, né, de expectativa de balança comercial para cima, porque o Brasil está saindo de uma produção de petróleo de 3 milhões de barris por dia para 5.
vai demorar um pouco mais, vai ser 2026, 27, 28, 30, não sei. Mas esse negócio ele vai ter um impacto muito positivo para a balança comercial. Então, assim, é uma dinâmica que a gente tem que lembrar, né? Quando a gente fala de petróleo e tudo mais, a gente, como país, a gente está se beneficiando bastante com relação a isso e essas dinâmicas, né? Inflação mais baixa, eventualmente uma balança melhor e tudo mais, elas são bastante importantes aí quando a gente pensa para investimentos, não só, de novo, nessas duas empresas. Passando para o minério de ferro, acho que a coisa mais importante quando a gente pensa sobre preços de uma commodity é o balanço entre oferta e demanda. E a grande verdade é que a demanda de minério de ferro, como eu falei no começo, ela está meio que parando de crescer. Ela passou por um ritmo de crescimento muito forte, mas essa demanda parou de crescer. Porque o grande motivo para isso é uma menor demanda do setor imobiliário chinês. Por incrível que pareça, ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, o setor imobiliário, né, de construção de casas na China, ele caiu coisa de 50%. 50% do negócio que era quase que 20%, 30% da demanda global de aço no mundo, né? Lembrando que o minério de ferro, ele é praticamente usado para fazer aço, né? Então, se a demanda de aço cai, a demanda de minério de ferro cai também. Mas apesar dessa queda tão forte assim do mercado de casa na China, a gente não viu uma queda tão grande também na demanda de aço e, por consequência, na demanda de minério de ferro, até por isso que o minério está acima de $100. E é interessante a gente tentar entender por quê. E uma explicação disso passa por um aumento de demanda em outros lugares na China, em outros setores na China, principalmente a parte de infraestrutura e a parte de construção não residencial. Por exemplo, para fazer fábrica, galpão e por aí vai. Hoje, quando a gente olha a dinâmica da economia chinesa, parece que a gente tem 3 economias diferentes. A primeira, a parte do setor imobiliário, que é um negócio que realmente está indo muito mal, vem vindo muito mal ao longo dos últimos anos. Segundo, tem a parte no meio do caminho, que é a parte de consumo doméstico, que está mais ou menos estável. E terceiro, tem uma parte que está indo muito bem, que é a história das exportações. Então, o investimento para essa indústria de exportações, para aumento de oferta desses produtos, ele continua muito forte. Tanto é que quando a gente olha, né, a exportação da China, apesar de todas as preocupações ali, de guerra comercial com os Estados Unidos, nearshoring, como o Zé colocou, tudo, as exportações da China continuam indo super bem. Então, querendo ou não, acho que essa dinâmica de mais exportações, mais investimento em infraestrutura, ele deu uma certa amortecida nessa queda de demanda do mercado do setor imobiliário. Isso significa que para frente, né, a demanda ela vai continuar assim ou vai desacelerar? É muito difícil de dizer, né? Assim, eu acho que todo mundo que apostou numa queda muito forte da demanda na China errou ao longo dos últimos anos, e eu acho que o cenário mais provável é que a gente veja uma certa estabilidade ou eventualmente uma desaceleração, mas uma desaceleração pequena, né? Uma queda de 2%, 3% ao ano aí, ao longo dos próximos, 3, 4, 5 anos. Dito isso, a gente tem que pensar no outro lado da equação, que é a parte da oferta. Então, do lado da demanda, a gente tem uma desaceleração da produção ou do consumo de aço na China. Do lado da oferta, a gente também tem uma desaceleração da produção. Não porque tem menos empresas investindo, mas porque as minas elas estão ficando mais antigas. Quando a gente pensa no ciclo de uma mina, a gente fala aí de que uma mina ela pode ter uma vida útil aí de 20, 25, 30 anos. O grande boom, né, da demanda de aço na China foi lá no começo dos anos 2000. Então, várias dessas minas elas já estão chegando no que a gente chama de exaustão. Então, a produção dessas minas ela vai diminuindo ao longo do tempo. Ou até mesmo, né, se o negócio que às vezes ele é subestimado, a queda do teor de ferro ele vai caindo. Porque quando a gente pensa, né, em mineração, a gente pensa que a galera tira lá, né, as mineradoras tiram a terra do chão e vem, o mineral lá ele é igual ao longo do tempo, mas não é, né? Normalmente as mineradoras elas começam minerando, né, aquela parte que é melhor, então, que tem teores mais altos, e esses teores eles vão caindo ao longo do tempo. Esse é um negócio que está acontecendo aqui no Brasil, esse é um negócio que está acontecendo na China, esse é um negócio que está acontecendo na Austrália. Então, talvez, né, essa exaustão dessas minas, ela faz com que o balanço de oferta e demanda ele fique mais ou menos equilibrado. Isso quer dizer, então, que o preço ele não vai cair? Não estou falando isso. Acho que hoje, uma das coisas que segura o preço mais ou menos hoje onde ele está, é que o custo marginal de produção ela é muito alto. Então, hoje, a gente estima aí que coisa entre 15% a 20% da produção global de minério de ferro tem um custo perto desses $100. Por isso que é muito difícil esse preço do minério de ferro vir para muito mais baixo do que isso.
Porque, sempre que o preço cai para baixo disso, tem corte de produção, o mercado se equilibra, o preço volta a subir. Eu acredito que essa deva ser a dinâmica aí do mercado nos próximos anos, tá? Assim, não sou super otimista achando que o preço é muito mais alto, nem pessimista achando que o preço é muito mais baixo do que isso. E a pergunta, Lag, acho que o ponto que você colocou é o que pode ser diferente, né? O que tem aí de coisa diferente que pode ser ou do lado positivo ou do lado negativo. Honestamente, acho que do lado positivo, eu não acredito que a grande surpresa possa vir da China. Eu acho que ela possa vir de outros mercados, né? Principalmente Sudeste Asiático, Índia, Oriente Médio, África e por aí vai. Acho que são países que ainda vão passar por um processo de desenvolvimento e urbanização que a gente já viu em outros lugares, então potencialmente estamos numa demanda forte aí para vir, não acho que vai ser uma demanda tão grande quanto foi na China. E do lado, talvez negativo, seria uma desaceleração mais rápida da China ou eventualmente um aumento de oferta, né? E aí, acho que o negócio que a gente tem que prestar atenção, que no final do ano que vem deve entrar em operação o projeto de Simandou, que fica na Guiné. E, assim, explicando de um jeito muito simplista, né? Quando a gente lembra da Pangeia, o Brasil e a África eram juntos, Carajás, né? Que é a região que tem o minério de ferro melhor do mundo, de mais alta qualidade, talvez um dia ela fosse junto da Guiné, eles foram separando ao longo do tempo, né? Então são gêmeos separados ali no nascimento. E finalmente, depois de talvez 15 ou 20 anos, essa produção de Simandou ela vai vir para o mercado. Ela deveria começar a produzir no final de 2025, aumentando a produção ali em 2026. Isso pode ter sim um impacto negativo do mercado, acho que é um negócio que a gente tem que prestar atenção. Essa produção a mais seria suficiente para fazer com que os preços caíssem de forma sustentável para baixo desses $100? Putz, por enquanto eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer com a demanda desses outros lugares, vai ter que ver o que vai acontecer com a oferta desses outros países, das minas que estão sofrendo esse processo de exaustão. E aí, eventualmente, a gente tem que ver como fica esse novo equilíbrio, né? Mas eu diria que esses são os grandes riscos quando eu vejo aí um cenário de um preço muito diferente desses $100 e tanto para cima quanto para baixo. Eu acho que eu quero reagir ao comentário do Hirai. Ele falou da balança comercial. De fato, o Brasil ele se beneficia muito. Quer dizer, a indústria de petróleo é muito relevante, né, no Brasil, apesar do Brasil ter uma economia muito diversificada, mas a indústria contribui significativamente com balança comercial, como a gente falou, mas contribui também com resultado fiscal. Se você pensar, quer dizer, que tem royalty, tem participação especial, tem óleo-lucro, tem imposto sobre venda de combustíveis, tem imposto de renda das petroleiras, tem os próprios dividendos da Petrobras. Quer dizer, o Brasil, ele de fato, o resultado sobre várias métricas, né, soberanas do macro, se beneficia e, portanto, favorece de uma indústria de energia em geral e de petróleo em específico pujante no país. Zé, eu queria te dar a oportunidade de falar um pouco sobre China no contexto de petróleo, mas queria também aproveitar para tocar no ponto que você já falou antes, e o Hirai, inclusive, de transição energética na composição de matriz e tudo. Ou seja, de forma geral, uma discussão, a gente estava até agora falando do lado da oferta, né? Está falando da OPEP, está falando do shale americano, então trazer a discussão de petróleo para o lado da demanda, qual é o papel da China na demanda de petróleo, talvez menos do que é no minério, e um pouco esse tema da demanda a longo prazo com transição energética. Duas palavrinhas aqui do meu lado, a gente acredita que petróleo, gás natural continuarão a fazer parte da matriz energética por muito tempo ainda à frente, e que, portanto, o desafio não é, talvez, de desinvestir por completo do setor, mas, na verdade, de produzir da forma mais benéfica, mais eficiente possível, no sentido de reduzir pegada de carbono da produção, quer dizer, de combater os efeitos danosos, né, da pegada de carbono do setor, mas a gente dificilmente deixará de ter petróleo e gás natural como participação relevante na matriz energética. Nossa visão aqui na XP, mas eu queria ouvi-los sobre esses temas. Legal. Vamos lá. Primeiro, sobre China, para não esquecer a pergunta. China hoje consome algo como 16, 17 milhões de barris por dia, num consumo global de 104 milhões de barris. Então, a China está rodando um pouco acima de 15% aí do consumo global.
E aí, roubando um pouquinho da inteligência do Hirai, essa parte de consumo da China está indo ok. E essa parte de petróleo é muito ligada à parte de consumo. Diria, na verdade, assim, até curto prazo está indo super forte, mas daí tem um efeito de voltar padrões de consumo pré-pandemia, né? A China, igual todo mundo sabe, demorou mais para sair da pandemia. Então, quando você pega o consumo de jet fuel, tem crescido fortemente na China. E aí tem algumas questões talvez culturais, o chinês está viajando mais também, acho que não é uma exclusividade do chinês. O cidadão global tem viajado mais pós-pandemia, aproveitar a experiência o quanto antes, sei lá o que vai acontecer amanhã. Então, assim, esses grandes eventos globais, né, eventos esportivos, shows, tem tido uma demanda gigante, as pessoas têm se deslocado de fato para esse tipo de coisa, cada vez mais viagens, isso se reflete na demanda de petróleo, acaba sendo relevante. Então, eu diria que China, eu não vejo como um risco, uma eventual desaceleração chinesa não é um grande risco para o mercado de petróleo, embora parte relevante do crescimento, quando a gente fala, 2025, consumo de petróleo deve crescer algo, igual eu falei antes, algo como 1 milhão, talvez um pouquinho mais aí de barris por dia. China deve ser entre 1/3 a 40% disso. É relevante no crescimento, mas a gente vê pouca vol nesse crescimento chinês, assim, não é tão relevante assim quanto o minério, onde a China responde por, sei lá, 60% do mercado global. Quando você pega seaborne, deve ser 90%, talvez até um pouquinho mais. Então, para petróleo é bem mais tranquilo essa parte de China. E aí, entrando na discussão de transição energética, e aproveitar aqui até uma tréplica para o Hirai, eu não discordo da questão da oferta crescendo em todos. Então, talvez eu tenha um pouquinho de discordância. É um mundo que cresce menos, mas eu acho que é um mundo cada vez mais intensivo em energia. Então, embora você possa ter um PIB desacelerando, o consumo de energia vai descolar um pouco do PIB. Aí quando você pega o dado americano, de novo, os Estados Unidos cresceu nos últimos 10, 15 anos 0 em consumo de energia elétrica. Deve crescer 2,5% ao ano aí nos próximos 10 anos. Diria que metade disso, talvez 2/3 disso, ligado à parte de AI e data center. Tem uma parte que é também reindustrialização, eletrificação de veículos, esse tipo de coisa. Aliás, até aproveitando, o Hirai colocou muito bem a questão do Brasil na parte fiscal e balanço comercial com exportação de petróleo. O Brasil é um país que tem sobra de energia hoje, né? A gente discute isso constantemente. Tem uma oportunidade imensa, uma pergunta grande se o Brasil vai conseguir aproveitar, mas no mundo que tem demandado energia, a gente tem sobra. Você tem a Europa com todos os problemas pós-guerra da Ucrânia, próprios Estados Unidos com um gargalo imenso de colocação de oferta de energia. Hoje, para liberar uma linha de transmissão nos Estados Unidos, em média, tem levado algo como 6 anos. Depende da região, lá é muito regionalizado, enfim, mas na média 6 anos. O Brasil é bem mais rápido do que isso. Então, assim, você tem uma oportunidade muito grande no Brasil de absorver parte dessa demanda aí de consumo de energia global com uma energia barata, limpa e relativamente confiável. Tem seus desafios regulatórios, etc., mas tá aí a oportunidade. Voltando para o tema, a transição energética em petróleo, obviamente, é um competidor novo. Foi um risco, se a gente voltar 2, 3 anos, todo mundo estava em pânico com isso no mercado de petróleo. Até a gente ver que não é tão simples você colocar renovável, você fazer essa transição custa caro, você traz um problema de confiabilidade, que são as energias não intermitentes, você precisa ter uma série de clientes de energia, precisam 24/7, né? Precisa da energia full time, os data centers, por exemplo, agora tem alguns dias com nuclear acontecendo, e além disso, depois de muito tempo do CAPEX caindo, né, o custo por megawatt, né, na parte de renováveis caindo, ele começou a embicar um pouco para cima, depende ainda do tipo de energia, mas para colocar uma nuclear hoje nos Estados Unidos está longe de ser óbvio. Teve até uma notícia aí semana passada, uma empresa que teve overrun, ou seja, um sobrecusto aí de 11 bi de dólar num projeto de 33 bi. Então, assim, colocar nuclear está longe de ser óbvio. Embora a gente goste desse tipo de energia, acho que faça muito sentido,
mas eu acho que o petróleo vai ficar por muito tempo aí. E aí uma discussão boa, até já adiantando, a gente pode voltar nisso, se cabe a Petro fazer uma transição energética. O meu entendimento é que não. Eu acho que a empresa tem outro papel, outra expertise, um nível de conhecimento profundo na exploração de petróleo em águas profundas. E eu acho que ela deveria continuar focando nisso e deixar renováveis para outras empresas, outros atores da sociedade. Não sei se cabe a Petro sair comprando eólica, comprando solar, esse tipo de coisa. Não sei se ela tem expertise. Eu acho que tem empresas muito melhores posicionadas para fazer isso no Brasil. Fica à vontade se quiser complementar também, né? Putz, assim, acho que esse tema de transição energética pra gente é um tema que é muito caro, muito importante a gente estudar bastante por N aspectos diferentes, seja por conta aí da relevância que esse negócio tem para o Brasil, os pontos que o Regis colocou aqui, acho que isso tem potencial de ter um impacto macroeconômico muito forte na nossa economia, que normalmente é subestimado. Quando você conversa aqui com o Caio, os economistas provavelmente eles não colocam 150 bi de reais a mais de receita para o governo nos próximos anos, que vem única e exclusivamente dessa maior produção de petróleo no Brasil. Então, é um negócio que é bastante relevante para a economia, seja porque é um tema de investimento que é muito relevante para o mundo, né? Então, hoje, quando a gente olha os dados, estuda essa questão das mudanças climáticas, que é um negócio que de fato acontece, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente, quando eu digo mundo, precisa fazer alguma coisa, tem estimativas que falam que tem que ser investidas coisas entre 3 a 5 ou 6 ou 7 trilhões de dólares por ano na transição energética. Então é muita coisa, né? Então quando a gente olha esse tipo de número, a grande pergunta é, poxa, quais são as empresas que vão se beneficiar disso? Quem que vai conseguir fazer essa transição energética? Como que esse negócio ele vai ser financiado? Então a partir daí se abre, né, uma quantidade de oportunidades que são muito diferentes. E para não fugir, acho que já fugi demais aqui, desculpa por isso, né, dos temas relacionados à Vale, né, quando a gente pensa nesse negócio da Vale, a Vale, querendo ou não, ela é parte desse movimento, que você pode falar, mas o aço ele é nunca considerado um dos metais essenciais para a transição energética. Aí você para e pensa, ok, então o que acontece com o mundo sem o petróleo? O que acontece com o mundo sem o aço? Ok, eu vou fazer uma planta de cobre, você vai fazer a planta de cobre com o quê? Vou fazer uma planta de lítio. Você vai construir essa planta de lítio com o quê? Com, sei lá, tijolo, barro? Ou você talvez precise de uma estrutura metálica diferente. Talvez a demanda não seja tão forte quanto as pessoas imaginam, mas, querendo ou não, você vai precisar do aço, assim como o mundo vai precisar de combustíveis fósseis durante um bom tempo. E dado que a gente precisa disso, acho que o foco das pessoas tem que ser não só em banir o consumo ou a produção desses insumos, mas tentar fazer isso da melhor forma possível. Pega o exemplo da Petrobras, Regis, você tem esses números de cabeça aí, você me ajuda aqui. Quando você compara a intensidade de carbono da produção de petróleo da Petrobras com a média do mundo, esse negócio é o quê? Sei lá, é bem melhor, certo? Certamente primeiro quartil. Quando você compara a produção do minério de ferro da Vale com outros minérios de ferro do mundo, certamente primeiro quartil. Não só porque a matriz energética do Brasil ela é limpa, mas também porque o minério de ferro da Vale, como eu falei, a história de Carajás, ele tem um teor mais alto. Se você tem um teor de ferro mais alto, que significa que você precisa consumir menos carvão no seu alto-forno, eventualmente mesmo quando você migrar para outras tecnologias, você acaba tendo uma produtividade maior. Então, quando você começa a pensar nessas coisas, você tem empresas que estão no seu primeiro quartil de intensidade de carbono, elas deveriam ser relevantes para o mundo. Esse negócio está sendo precificado hoje? Não está. Ele vai ser precificado um dia? Não sei, não tenho ideia. Acho que você trouxe um ponto da questão de como que o Brasil vai se tornar relevante nesse contexto aí de produção de energia, porque a gente tem uma energia aqui que é limpa e barata. Uhum. A questão é, como que você exporta essa energia para o mundo? Não sei, talvez seja, sei lá, você produz alumínio, você produz outras coisas que sejam intensivas em energia, hidrogênio, e que você possa criar uma matriz de exportação aqui no Brasil. E, querendo ou não, Petro e Vale estão dentro desse contexto. Estou aqui defendendo que a demanda, o consumo de combustíveis fósseis deveria crescer? Não estou. Eu só estou defendendo que é muito difícil a gente viver sem. Então, se é difícil a gente viver sem, a gente deveria focar em empresas que fazem, né, com que o consumo ou a emissão de carbono desses usos seja menor.
E aí eu acho que, querendo ou não, a Vale ela tem uma responsabilidade muito grande nisso. Eu acho que ela tem investido muito nisso, em tecnologias de produção de minério de ferro que tem uma produtividade maior dentro do alto forno para reduzir a emissão de carbono. Acho que é isso, né? Porque no fim, acho que quando a gente pega sobre essa, ainda no contexto de transição energética, mas trazendo um pouco para o lado do ESG, acho que tem um estigma por trás das indústrias de mineração e de óleo e gás, né? Principalmente quando a gente pensa nesse ponto de sustentabilidade ambiental. Mas como você falou, acho que tem vários avanços ali, trazendo para o lado da Vale, né? Mas acho que principalmente nesse ponto, né, de você agregar produtos que tem um viés, né, de descarbonização para a indústria siderúrgica, né, como pelotas, briquetes, que a Vale tá investindo cada vez mais. E eu acho que no lado direto aqui de transição energética, também pensando nesse lado de sustentabilidade ambiental, mas o ponto da operação de metais básicos, né, que você tem ali uma parte com uma expectativa relevante de crescimento ali para frente, que é a operação de cobre e níquel, que a Vale produz também, né? Cobre numa região também uma região beneficiada ali de Carajás aqui no Brasil também, né? Então, assim, acho que a gente fala bastante desse ponto de ESG, principalmente no lado do ambiental aqui das indústrias de óleo e gás e mineração, mas no fim, acho que, passando para você ainda, Renan, mas esse lado de metais básicos, esse lado de descarbonização da indústria siderúrgica, no fim, assim, acho que não é só risco, né? Quando a gente fala de ESG, né? Acho que tem um viés aqui de oportunidade que dá para explorar pelo lado da Vale também, né? Principalmente com essas duas avenidas. Né? Claro, com certeza. Assim, acho que a gente nunca pode ignorar os riscos ambientais que essas operações trazem. Acho que o que aconteceu com Mariana e Brumadinho foram acidentes terríveis e eles têm que ser levados em consideração e eles nunca podem ser esquecidos. Mas acho que tem os outros lados, que é o desenvolvimento que esse negócio traz e, querendo ou não, o mundo ele precisa disso. Se o mundo ele quer passar por um processo de transição energética e descarbonização, ele precisa ter petróleo, combustíveis fósseis, ele precisa ter metais, ele precisa da mineração. E aí, de novo, o que eu acho que o foco importante é a gente tentar fazer isso da forma mais responsável possível. Quando a gente pensa nos metais de transição energética, aí, a gente acompanha esse negócio de diversas formas diferentes, vê estudos de diversas fontes diferentes. Os metais básicos, né, que são principalmente, no caso específico da Vale, cobre e níquel, eles têm um componente muito importante nessa transição. O cobre porque ele é um ótimo condutor de eletricidade, então, se o mundo vai passar por uma eletrificação, você precisa de ter mais linhas de transmissão, então você precisa ter uma oferta e vai ter uma demanda maior de cobre. Além disso, quando você passa por uma produção de energia de combustíveis fósseis para uma produção de energia através de fontes renováveis, a demanda de cobre contido passa a ser de 5, 7, 10 vezes maior. Baterias de cobre, baterias de carros elétricos usam muito mais cobre que baterias de motores a combustão. Então, quando a gente começa a olhar todos esses dados, assim, é muito provável que a gente vai ter um mercado de cobre que esteja bastante apertado ao longo dos próximos vários anos. Eu não sei dizer se vai ser um mercado super apertado, vai faltar cobre, o preço ele tem que multiplicar por 2 ou 3, mas a verdade é que a gente vai, de fato, ter uma demanda maior, possivelmente preços mais altos. Aí a pergunta, voltando para o tema do nosso painel aqui, falou assim, quanto que esse negócio está refletido no preço da ação da Vale? Né? Assim, honestamente, eu acho que muito pouco. Então, depois a gente pode discutir uma questão de valuation, eventualmente coisas que podem acontecer que poderiam beneficiar a ação, mas isso, de fato, é uma coisa que, quando a gente analisa, eu atualizo meu modelo de Vale, eu percebo que tem pouca coisa precificada. Acho que a empresa está passando por um processo de reestruturação, não necessariamente reestruturação, mas de revisão do que fazer com esses ativos de metais básicos. Ao longo dos próximos meses, eles deveriam dar mais informação para a gente, para o mercado, sobre o que eles estão pensando para o futuro. Mas acho que esse é um tema que é muito importante dentro da Vale. Eu quero continuar na temática de ESG aqui, mas lembrar que não é só o ambiental, né? E tem um lado social, e aí acho que de particular interesse também no contexto recente de governança. Então, Zé, a gente viu a mudança recente de CEO na Petrobras, teve muita notícia na mídia sobre tentativa de influência política sobre a gestão da empresa, mas de outra forma a gente tem visto também uma governança forte na Petrobras, que, vamos dizer, tem respeitado o rito, tem funcionado, a empresa não tem dado grandes
guinadas, tem se mantido atenta à rentabilidade dos seus investidores. Então, enfim, eu queria ouvi-lo sobre como você avalia, né, esse tema de governança na Petrobras no contexto atual. Primeiro que, assim, infelizmente na Petrobras, trocas de CEO não deveriam ser surpresas, né? Quando a gente pega o histórico da empresa, o mandato médio do CEO é pouco mais de um ano e 2 meses, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Mas, obviamente, acaba sendo surpresa. Enfim, parece que quando as coisas estão indo bem, surge um problema, dá um jeito de tirar. Ou seja, o ir bem, na nossa visão, não é necessariamente a mesma visão do controlador da empresa. Sempre tem alguma coisa incomodando, é difícil saber exatamente o que, embora externalizem reclamações, mas são reclamações pouco factíveis de serem cumpridas na empresa, dada a governança, dada a dinâmica operacional dela, enfim, tem uma série de impeditivos. Igual eu falei no começo, eu tenho pouca dúvida, ou zero dúvida, que é uma empresa muito melhor do que era 10 anos atrás. As travas de governança são muito melhores, é uma empresa muito mais robusta em termos operacionais também, nível de dependência dos preços de gasolina e diesel menores, tem muito mais exportação, tem uma série de travas e proteções, um CAPEX muito melhor executado. Agora, quando você tem uma mudança, obviamente, tem um risco, traz um risco associado. Qual o risco dessa nova administração acelerar o CAPEX, meio que tentar burlar as regras de governança e dar uma acelerada? Acho que é baixo, mas existe. Qual o risco de acelerar um processo com CARF e tirar esse fluxo de dividendos do curto prazo da empresa? Existe. Qual o risco de um M&A na parte de renováveis? Me parece um pouco maior do que era antes. Enfim, assim, então você traz novos riscos, vamos ver como a nova gestão toca a empresa para frente, mas junto com esse risco, você pede uma remuneração maior, porque então, você está correndo um risco maior, eu quero um retorno maior, obviamente. E aí, dito isso, que a gente prefere estar de fora de Petro. A gente acha que o prêmio dela em termos de cash flow yield, geração de caixa em relação ao valor de mercado dela, comparado com os pares lá fora, não é tão atrativo assim, tá, esse prêmio. Pode ser, dependendo se eu tiver uma premissa de um dividendo extraordinário muito forte, ou de um CAPEX mais baixo, uma coisa conversa com a outra, obviamente, mas hoje a gente não está tão confortável com isso. Então, dado esses riscos de governança, até para não fugir do tema polêmico, eu acho que no preço de preço o risco é muito baixo. Então, não é algo que preocupe tanto a gente, pelo menos no curto prazo. Já que o grande risco de política de preços é um risco quase que inerente à empresa, independente de quem tivesse como CEO ou presidente, que se tiver um spike no petróleo, o petróleo sair por qualquer motivo, uma guerra ou qualquer outro motivo, o petróleo sai de 80 para 130 dólares, eu acho que ninguém passaria. A gente teria o mesmo problema, enfim. CEOs muito bons, com administrações racionais, caíram no cenário desse há anos atrás. Mas, tirando esse risco, acho que política de preços, acho que não tem grandes mudanças, não. Acho que se aprendeu, o aprendizado ali do que aconteceu 10 anos atrás foi bastante relevante. Eu acho que desse risco a gente está livre, pelo menos por hora. Mas, enfim, é isso. Acho que o risco aumentou. A gente tem que lidar com isso e investir numa empresa estatal, no final do dia, passa por isso. Não tem como. Acho que no caso da Vale, as trocas de CEO não são tão frequentes como na Petrobras, mas a companhia também está passando por um processo agora de troca de CEO. Né? Apesar de ser uma corporation, de não ter um controlador definido ali, a gente viu uma tentativa de influência externa também na definição, né, desse próximo presidente, mas de fato hoje a companhia está, né, num processo aqui de transição para a definição do futuro CEO. Então, Hirai, como que você avalia, acho que esse movimento no caso da Vale e quão blindada você acredita que a companhia esteja em relação à governança, né, pensando nesse contexto? Bom, vamos lá, a pergunta é difícil, mas eu acho que eu tenho uma visão que é mais ou menos o seguinte, né? Todas as empresas de recursos naturais, talvez mineração especificamente, elas, principalmente na América Latina, que é o lugar que eu tenho mais familiaridade, elas sempre têm um risco de interferência política do governo. E esse risco, ele
se expressa de formas diferentes e ao longo dos últimos anos a gente viu vários exemplos disso acontecendo não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Para dar alguns exemplos, né? No ano passado, a gente teve uma mina de cobre que era super relevante no Panamá sendo fechada pelo governo, a gente teve aumento de tributação das empresas mineradoras no México, tem uma expectativa agora com a eleição da nova presidente do México que possa ter uma mudança na forma como que concessão de novas minas elas sejam alteradas e eventualmente isso pode ter um impacto nas concessões atuais das minas. A gente teve mudança de regulamentação no Chile com não renovação de concessões, por exemplo, uma grande produtora de lítio agora tendo que fazer uma parceria com uma empresa estatal chilena para desenvolver novos projetos. A gente teve mudança de regras na Colômbia. Assim, no Brasil a gente já teve aumento de alíquotas de impostos ou criação de taxas aqui que não existiam antes. Então, assim, esse tipo de interferência política, ele acontece toda hora no setor. Então, assim, não deveria ser surpresa para o investidor que está inserido no setor, inserido nesse contexto, ver que vão aparecer notícias diferentes para isso, e uma das formas que esse negócio se expressa aqui no Brasil é assim, ingerência em cima da gestão de uma empresa que é tão grande quanto a Vale. O fato de ela ser uma corporation, obviamente, ela ajuda, mas não blinda ela de todos esses riscos, né? Então, aí de novo, esses riscos eles vêm de formas diferentes, seja através de uma mudança da forma como que a empresa se acredita de um crédito tributário, como aconteceu essa semana, de novo, mais pressão sobre mais investimentos ou sobre a forma como que a empresa é administrada. Então, isso é parte do processo. Assim, agora, aparentemente, o rito de troca de CEO da Vale ele está determinado e a gente tem que esperar para ver como que isso vai acontecer. Mas, de novo, assim, quem investe no setor de recursos naturais, eu diria com muita segurança dentro da América Latina, mas com risco de falar disso no mundo inteiro, está sujeito a esse tipo de pressão política. Bom, pessoal, acho que já encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria passar a palavra para o Zé, para o Hirai, para fazer um balanço aqui do que discutimos, pensar qual a alocação, vamos dizer, dentro de um portfólio como que Vale, Petrobras compõem os portfólios e talvez aproveitar também para fazer uma conclusão aqui. Zé, se começar com você. Não sei se eu podia, mas eu vou acabar extrapolando a pergunta do Regis. Quando a gente faz uma alocação, obviamente, a gente tem que ver quais as alternativas, né? E hoje eu acho que tem alternativas melhores a Petro e Vale na Bolsa Brasileira ou lá fora. A gente investe lá fora também. Tem toda uma revolução acontecendo, a parte de AI, tech, enfim, tem uma série de oportunidades associadas e que passa muito pela discussão de energia também, né? Acho que acaba tendo muita coisa relacionada aos dois temas, além da transição energética mesmo também puxando isso. E quando você olha a Bolsa Brasileira também, a gente vê uma série de ativos extremamente depreciados. Então eu diria que em relação ao ano passado, eu tenho uma Petrobras com mais risco, dado uma mudança de CEO e de administração, que sempre tem essa dúvida de como vai reagir, o que é a nova empresa, embora a gente não espere nada drástico. Tá? Tem uma empresa que o crescimento de produção está um pouco mais na frente, então você vê uma empresa com 2 anos de crescimento forte de resultado e produção. Eu acho que isso não é uma tônica da empresa nos próximos 2 anos. Tá? Eu acho que 2026 a gente volta a ver. A empresa tem só uma entrada de sistema esse ano. Precisa ver como vai ser com essa questão de IBAMA. O último sistema que entrou ao final de 23 está rodando, era para rodar, chegar a 70 mil barris, isso capacidade, né? Está rodando perto de 30 mil barris. Tem uma entrada num sistema que deveria ser perto de 70 mil barris stake Petro esse ano, mais 4 sistemas ao longo de 25, eu imagino que mais para o segundo semestre de 25. Então, a gente não deve ver grandes mudanças em termos de resultado da empresa no curto prazo. E somado a isso, quando eu olho peers lá fora também, não só o Brasil, eu estou vendo as europeias tradando a 11%, 12% de free cash flow yield. As americanas, as majors, super seguras, melhores empresas, rodando a 9%. Então, quando eu olho uma Petro com dividendo
ordinário na casa dos 10%, e aí é depender desse extraordinário, que pode chegar a 15%, 16%, talvez, de free cash flow yield, acho difícil tomar esse risco agora, tá? Não estou tão confortável tomar esse risco agora. E aí, aproveitando o caso de Vale, acabei falando bem menos dela, dado todos esses riscos de China, e aí uma dúvida que a gente tem, quando você pega o nível de exportação de aço chinês, está rodando anualizado, até saiu o dado de maio entre ontem e hoje, a China exportou quase 8 milhões e meio de toneladas de aço, anualizando isso dá praticamente 100 milhões de toneladas, voltou para o high histórico ali que bateu em 2015, no mundo que tem fechado fronteiras, né? Tarifas de importação aqui no Brasil, na América Latina a gente viu algumas notícias, sim, entrar na discussão também de eleição americana, eventualmente fechando direto e indiretamente fronteiras para a China. Para onde vai esse aço excedente aí desses, sei lá, 50, 60 milhões de toneladas a mais que a China está exportando em relação ao que estava alguns anos atrás? Tem um pouco de dúvida disso. Outra dúvida que a gente tem, uma parte do consumo de minério foi em substituição à sucata. A China ficou muito tempo fechada, pandemia, teve uma troca no mix de produção de aço de sucata para minério. Isso volta, não sei acho que não volta tudo, acho que tem uma mudança estrutural mesmo, uma parte fica. Então mas quando a gente pega a parte de real estate, igual o Hirai colocou, está rodando 60%, 70% abaixo do high, ainda numa dinâmica ruim, embora tenha alguns estímulos de curto prazo. A gente tem muita dúvida olhando a demografia chinesa, toda a dinâmica estrutural de China, o que vai ser esse mercado olhando lá na frente. Então também não é um tema, embora concorde, acho que tem. No relativo, a Vale parece barata quando você olha outros plays do setor. Mas a gente tem preferido ficar de fora das duas no caso. A gente vê outras oportunidades na bolsa aqui ou lá fora, que acho que são plays com menos risco ou eventualmente mais retorno. É isso. Então, no caso de Vale também, acho que, como eu coloquei no começo, a grande pergunta que a gente se faz é o que já está no preço da ação. A gente está não tem nenhuma posição relevante na ação agora, mas o pensamento é que, será que nos níveis atuais, o que será que ela já reflete? E também uma outra coisa, o que vai acontecer aqui para frente que poderia fazer com que a ação ela subisse, né? Que o pessoal sempre chama de, qual que é o trigger, né? Quais são os triggers que fariam aí com que a ação ela suba, né? Então, sei lá, na Petrobras é o dividendo extraordinário, na Vale, minério de ferro, mas, que mais, né? Que mais que pode acontecer que vai fazer com que a ação ela possa subir? E aí eu acho que eu prestaria em alguns pontos que podem ser relevantes. Acho que um deles eu comentei, que é a história do que a empresa vai fazer com a parte de metais básicos, então ela deve ter um anúncio disso aí mais para o final do ano, então acho que esse é um negócio que a gente tem que observar. A segunda coisa, a Vale também vai passar por um processo de aumento de produção, finalmente. Eu acho que isso acontecendo deveria ser muito positivo para a empresa. E até mais importante do que isso, existe uma potencial mudança de regulamentação de mineração no Brasil, especificamente em relação às cavidades, que esse é um negócio que é muito importante para a mineração, muito importante para a Vale, porque isso tem restringido muito a capacidade operacional da empresa. Então, se eventualmente esse negócio ele é aprovado pelo governo, isso poderia destravar valor para a Vale muito rapidamente, porque ela poderia aumentar a produção dela rápido, isso no ponto que o Regis colocou, das vantagens que isso traz, que a produção aumenta a produção de petróleo, traz para o Brasil, aumenta a produção de minério de ferro, também tem benefícios muito grandes pro Brasil. Então acho que seriam essas coisas que eu estarei olhando na Vale, eventualmente mais informações sobre a parte de metais básicos, mais aumento de produção, regulamentação de cavidades no Brasil, que eu acho que esse é um negócio que é pouco comentado, mas ele é super, super relevante para a empresa. Então, do meu ponto de vista como analista aqui, são esses negócios que eu estou olhando e, eventualmente, olhando o que está tentando entender, né, o que está sendo refletido no preço da ação agora. Bom, acho que é isso. Agora a gente está se aproximando aqui no fim da nossa live. Eu queria agradecer o Zé Luiz, queria agradecer o Hirai por terem topado aqui o convite para esse debate. E queria deixar também um espaço aqui para as palavras finais de vocês. Legal. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o tempo. Obrigado, Regis, obrigado, Lag. E especialmente obrigado, Hirai. Desde que eu entrei no mercado, é referência na parte de minério e acho que foi muito além disso aí.
E obrigado por mais uma aula, é isso. Até o ano que vem, né? Obrigado, pessoal. Agradeço o convite do Regis, do Lag. Pois é prazer estar com você. Sempre aprendo. Meu caderno aqui é para as anotações das coisas que o Zé fala, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas também fazendo um pouco do nosso jabá aqui no site da Dália, ou no nosso Instagram, ter acesso às nossas cartas mensais. Então, algumas delas a gente discute sistemas de transição energética, uma delas a gente discute essa questão de tecnologia. Tem um negócio que a gente fala que é muito interessante, que é o efeito Fujiwara, que combina exatamente essa questão de abundância energética com mais tecnologia. Então, se vocês tiverem interesse, puderem dar uma olhada lá, acho que o negócio tem super a ver com o tema que a gente trouxe aqui. Boa. Queria agradecer também o Regis, estreia aqui no Super Clássicos da Bolsa. E para você que está nos assistindo, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso debate até agora. Não se esquece de se inscrever no canal também para acompanhar as próximas lives. E para quem quiser conhecer todas as nossas recomendações e os relatórios das empresas que a gente tem sobre a nossa cobertura, acesse o conteúdos.xpi.com.br. Então, muito obrigado e até a próxima.